Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e desta vez, hoje, tenho uma convidada muito especial. Temos connosco a vencedora do Prémio Médico de Família de Ouro na categoria Médica de Família do Ano, a doutora Alexandra Fernandes. Olá, Alexandra, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Carlos, olá a todos, olá colegas que nos estão a ouvir. Alexandra, pode partilhar com os nossos colegas um bocadinho como foi a sua infância, onde passou a sua infância, juventude e já agora como nasceu a vocação de querer ser médica? Então, a minha infância foi uma infância muito feliz em Lisboa, na zona do Rato, perto do Largo do Rato. Tinha uns pais muito meus amigos, fui filha única até aos 12 anos e depois, por grande insistência minha, tive a minha única e querida irmã, Joana. A minha infância começa antes do 25 de Abril, portanto estava na quarta classe, no quarto ano, que se chama agora quarto ano, quando foi o 25 de Abril, acompanhei, lembro-me muito bem de como é que foi, das coisas que aconteceram, a partir do quinto ano, portanto que era o chamado primeiro ano do ciclo, andei sempre na escola pública, andei no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, e depois eu tinha muita facilidade para as ciências exatas, portanto, matemática, física, química, andava na área de quimicotecnia e imaginava seguir para uma dessas áreas. Além de gostar depois também bastante da parte artística, nomeadamente desenho, pintura, mas a minha família era bastante para a área científica e, portanto, não estava muito em questão, não havia grandes hipóteses de pensar em escolher uma parte artística. Entretanto, no 12º ano, tinha possibilidades pelas notas, tinha boas notas, tinha possibilidade de escolher qualquer percurso profissional e resolvi fazer um teste de orientação profissional no liceu. E esse teste deu que podia ir para várias áreas, mas a psicóloga que fez perguntou, já pensou em medicina? E eu não tinha pensado em medicina, portanto, eu só pensei em medicina no 12º ano. E pensei em medicina olhando não propriamente para o curso, mas para o que poderia fazer depois do curso. E os meus pais eram ambos engenheiros, a minha mãe era engenheira química, o meu pai era engenheiro mecânico, e eu verificava que o trabalho que eles faziam não tinha muito a ver com os estudos que eles tinham feito. E em medicina pareceu-me que o trabalho que se fazia tinha mais a ver com os estudos que a pessoa tinha feito e tinha uma maior possibilidade de utilidade direta. Isso também aconteceu porque eu, a partir dos 16 anos, sentia necessidade de ser útil durante o liceu e fui voluntária no IPO de Lisboa, na pediatria. Fazíamos companhia às crianças com cancro e animávamos-las. É curioso porque até para os estudantes de medicina às vezes os estágios de oncologia são difíceis e então ir ainda numa idade tão jovem para a oncologia, dar esse tipo de apoio, já era necessário uma vocação muito especial. Eu tive formação, tive uma autorização especial, porque em princípio só se podia ser voluntário depois dos 18 anos, mas acho que eu insisti bastante e, portanto, aceitaram e tínhamos umas regras que era, nós nunca podíamos perguntar quais eram as doenças que as crianças tinham e quando não víamos uma criança na semana seguinte, nunca podíamos perguntar o que é que lhe tinha acontecido. Podia ter ido para casa, podia já não estar cá neste mundo e, portanto, isso recordo-me disso. De resto, era brincar, jogar jogos para tornar a vida deles o mais agradável possível. E eu acho que isso me marcou porque me deu a ideia que se calhar me podia dedicar nessa altura a encontrar uma cura para o cancro, que depois veio a mudar ao longo do curso de medicina. Pronto, depois entrei para
para o curso de Medicina, entrei com 17 anos, portanto, para o curso de Medicina, Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, e foi muito difícil fazer o curso, muito difícil, foi um sofrimento, não por ter tido más notas, tive boas notas, mas porque eu, de facto, a minha facilidade eram as ciências exatas, portanto, tinha muita dificuldade de fazer um curso em que as coisas não se compreendiam, não eram indutíveis, não era possível de induzir, tinha mesmo que se aprender, que se saber, Memorizar, não é? tinha que se memorizar, e eu, apesar de ter boa memória, enervava-me aprender à base da memória. Foi muito importante para mim fazer o curso. Pensei em desistir no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano. E só a partir do quinto ano é que já não pensei em desistir, porque estava quase a acabar. E pensei em desistir porque achei que estava a demorar tempo demais a poder ser útil. Nesse aspecto, eu acho que os cursos, os currículos atuais dos cursos, dos cursos de medicina, em que permitem logo mais pôr as Contacto. mãos na massa, ser útil, contactar com doentes, com pessoas, Isso. que estão muito mais bem pensados. Para mim foi muito difícil. Pensei em sair e mudar para a enfermagem, tinha imensa inveja dos meus colegas, inveja, não destrutiva, mas olhava para os meus colegas que tinham ido para física pura ou que tinham ido para química aplicada e pensava, eu teria uma vida extraordinária nestes cursos, porque faria com facilidade. Enquanto medicina, mesmo uma pessoa com boa memória, é custoso, foi Sim, árduo, foi exatamente. curso de medicina. E aquilo que me mantinha a fazê-lo foi a possibilidade de, durante toda a minha vida, ser muito útil. E eu acho que me tem acontecido. E aí Pronto. um sentido de utilidade ao serviço dos outros. Sempre foi o que me moveu a fazer o curso de medicina, que foi para mim o mais difícil de tudo, foi fazer o curso de medicina. Depois, fazer especialidade, trabalhar, isso não me é difícil. O curso, de facto, foi muito difícil naquela idade, porque impediu-me de fazer outras coisas que eu também gostava. Eu gostava de várias coisas artísticas, musicais, convívios, caminhadas, pronto, várias coisas que, como os estudantes de medicina sabem, ficaram bastante reduzidas nesse período grande da minha vida. Mas estou convencida que valeu muito a pena eu gosto imenso de ser médica. Acho que valeu a pena o esforço, foi um O esforço. sacrifício daqueles anos, não é? O trabalho é um prazer, de Muito facto. bem, muito bem. E terminado o curso de medicina, aí como surge a vocação para ser médica de família? Nós, na altura, tínhamos 2 anos de internato geral. E, portanto, terminado o curso de medicina, foi um descanso ter feito o curso, e, portanto, o internato geral era um momento de prazer em que a pessoa trabalha nos vários serviços e se vai preparando para a prova de acesso à especialidade. E nessa altura eu também trabalhava como voluntária, outra vez a mesma coisa, na minha paróquia, lá com um grupo de vicentinos. O que fazíamos era, portanto, eu continuava sempre a morar no Largo do Rato e visitávamos pessoas que estavam sozinhas em casa. E em Lisboa, naquela altura, havia várias pessoas que eram prisioneiras nas suas próprias casas, porque moravam num terceiro andar, num segundo andar, com escadas, sem elevador, e já não tinham capacidade de locomoção. Portanto, eram pessoas que literalmente estavam presas em casa e que, pobres, e quando ficavam doentes, não tinham quem os tratasse. Porquê? Porque os médicos que iam a casa eram pagos. E, portanto, eu comecei a pensar, nessa altura, que era muito interessante haver médicos que fossem a casa e que não fossem pagos. E depois vim a perceber que os médicos de família faziam isso. Portanto, os que se chamavam na altura clínicos gerais. Os clínicos gerais visitavam as pessoas nas próprias casas e interessavam-se pela vida toda das pessoas. E, portanto, a mim o que me aconteceu durante o curso e depois no final do curso e durante o internato é que eu sempre tive um grande interesse, desde que tive a cadeira de dermatologia, um grande interesse técnico pela dermatologia.
porque acho que é uma especialidade muito completa, não tem nada a ver com a razão pela qual me parece que a maior parte das pessoas agora escolhem dermatologia, que é ter uma coisa que se chama agora que é qualidade de vida, ou seja, não ter fins de semana, a ter muito boa privada, a privada ser muito bem paga, não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com uma especialidade que, na mesma especialidade, tem as várias áreas da medicina, portanto pode ter anatomia patológica, micologia, clínica, farmacologia, cirurgia, portanto achava muito interessante e pensei, desde que tive dermatologia, que iria para a dermatologia. E inclusive fiz um estágio voluntário em dermatologia, mas depois, a continuação do internato, comecei a perceber que se calhar era mais útil se fosse uma boa clínica geral do que se fosse uma boa dermatologista. Comecei a pensar, na altura a clínica geral era muito mal visto, portanto havia pessoas excepcionais, como o professor Jordão, que era nosso professor, como a professora Isabel Santos, a doutora Susana, mas eram raríssimos. A ideia em geral que havia sobre os médicos de família eram os médicos da Caixa. A especialidade tinha começado há muito pouco tempo e a maior parte das pessoas eram, de facto, clínicos gerais, sem especialidade. Mas eu achei que devia ser interessantíssimo. A possibilidade de continuar a interessar por todas as áreas da medicina, por me poder preocupar com as pessoas, mas sobretudo por conseguir trazer mais justiça à vida das pessoas, porque tinha a noção que aquelas pessoas com quem eu contactava, que se tivessem um médico de família bom, a vida delas podia ser diferente. E portanto, claramente contra tudo e contra todos, na altura da escolha, ainda por cima estudei com bastante descontração para o exame, para a prova de acesso. Tive uma nota muito alta, escolhi em 7º lugar nacional. E, portanto, lá tinha as dermatologias, as várias, portanto, as especialidades todas que se possam imaginar, que na altura a especialidade, curiosamente, das especialidades mais procuradas era a medicina interna. Quem diria como os tempos passaram, não havia muitas vagas, mas medicina interna, cardiologia, dermatologia, otorrino, oftalmologia, de facto, tinha as especialidades todas. Mas eu já tinha decidido que queria ir para a clínica geral. Tanto que quando escolhi, disse que queria, a pessoa que estava, o colega que estava mais velho, que estava a tomar notas, o quê? Disse, clínica geral. Disse, colega, pense lá melhor, então já viu, olha o que tem aqui, as suas coisas. Não, eu quero clínica geral. Ok, a colega não deve estar bem na cabeça, pense um bocadinho melhor, escolha, ok, ponha-me lá se faz favor, clínica geral. E pronto, escolhi clínica geral e nunca me arrependi, sou muitíssimo feliz na minha profissão. Acho que temos uma capacidade de impactar a vida das pessoas para melhor, de combater a injustiça, de permitir que as pessoas tenham acesso à saúde de uma maneira justa e positiva, provavelmente maior do que em qualquer outra das especialidades. Pronto, e sinto-me muito, muito feliz com a escolha. Muito interessante. Eu tenho aqui já várias questões no meu pensamento, nomeadamente até a respeito da experiência que partilhou, da vivência na sua paróquia e no grupo dos vicentinos. O lado, digamos, da sua fé, da vivência espiritual, também teve aqui algum papel nesta sua opção profissional e ao longo da sua vida enquanto médica de família? Eu acho que sim, porque eu desde muito pequena, que tenho mesmo uma noção interna de que nós somos todos irmãos. E tenho essa noção interna, provavelmente, ao mesmo tempo, não sei o que foi antes do que foi depois, de me terem explicado. Os meus pais não eram pessoas crentes, mas eram umas pessoas muito interessantes, muito abertas, e que me puseram na catequese. Numa catequese, numa zona, portanto, antes do 25 de Abril, na Capela do Rato, que é uma zona no Rato, onde eu moro, onde eu morava com os meus pais, mas que era uma altura progressista, era um progressista em termos de igreja, e eu nunca mais me esqueci daquilo. Deus é nosso Pai, Ele ama-nos.
e nós somos todos irmãos. E eu já sentia isso. E, portanto, eu, durante toda a minha vida, tenho achado isto, estou completamente convencida que nós somos todos irmãos. E estou completamente convencida de que a proposta que Jesus tem para o mundo, que é aquilo que ele chama o reino de Deus, de fraternidade, de amizade, que é de facto o melhor para todos. Pronto, e isso é uma coisa que está completamente enraizada em mim. Depois, muitas vezes não consigo ser completamente coerente com isso. Portanto, isto nós sermos irmãos de todos, não é? Todos temos as nossas imperfeições, não é? Não é? Tem muitas consequências. E às vezes nem sempre estou à altura das consequências, mas que acredito profundamente nisso, acredito. E que também acredito que há uma ajuda, um ânimo, um espírito que nos ajuda e que nos dá esperança, energia para a construção do bem. Também acho que é uma experiência na minha vida. E também uma mensagem de amor, não é? Há um pensamento que me ocorre com frequência no ato de cuidar dos outros, dos nossos pacientes, colocar nesse cuidar o amor, o lado da caridade, e aí a mensagem de Jesus Sim, é, sim, é sim, a pessoa exemplar, não é? sentir-se, perceber um bocadinho que misteriosamente Deus, sendo omnipotente, opta por abdicar desse seu poder para o colocar nas nossas mãos. E, portanto, verdadeiramente não pode fazer as coisas se nós não as fizermos. E, portanto, esta ideia da pessoa poder ser um pequeno colaborador, um humilde colaborador, neste projeto maravilhoso que Deus tem para a humanidade, para mim é uma grande honra. É uma honra muito maior do que ter o prémio de médico de família do ano. Claro que sim, claro que sim. Ser um colaborador. E também aquilo que uma vez um senhor que eu conheci, tornou um grande amigo meu, um homem que eu conheci na rua, que estava a pedir na rua e eu tive qualquer coisa dentro de mim, passava todos os dias por esse senhor e, e, e dizia, é meu irmão, mas eu um dia tive muita lata e sentei-me ao pé dele e conheci, pronto, e tornámos amigos, foi uma amizade maravilhosa para os dois lados que durou muitas décadas. Esse senhor depois passou a ser quase um avô emprestado dos meus filhos. E então ele dizia-me, eu pedi a Deus que me tirasse daquela situação tão difícil, eu pedi a Deus e Deus mandou assim. E para mim é uma honra, não é? Uau. E assim, tantas vezes nos nossos doentes, que eles que diziam, eu pedi ajuda, e mandaram-me assim. Ou então, é o meu anjo, como nós vimos tão bonito, aquela doente da doutora Maria da Luz, que disse assim, a doutora Maria da Luz é um anjo na minha vida. E esta ideia do anjo como alguém que Deus manda para aliviar, para ajudar, para orientar, eu muitas vezes sinto que eu e os médicos, e os médicos de família todos, na proximidade que nós temos com as pessoas, somos também isso. Pronto. Depois há quem não lhe chame, que é um bocadinho irrelevante, porque mesmo que a gente não conheça Deus, ele existirá e conhece-nos a nós. Muito obrigado por estas partilhas, Alexandra. E para os colegas que nos estejam a ouvir e que não saibam, por exemplo, a respeito deste testemunho da doutora Maria da Luz, podem ver o vídeo da gala. Nós, no fundo, durante a gala tivemos alguns testemunhos de alguns pacientes, dos nossos colegas, e encontrarão então esse testemunho de um paciente que referia-se à doutora Maria da Luz como sendo realmente um anjo. Há bocadinho, Alexandra também falava do papel do médico de família no acesso, digamos, e na justiça, na equidade dos cuidados de saúde. Eu penso que foi essa preocupação com o acesso, nomeadamente preocupação em relação aos utentes que não têm acesso ao médico de família, que esteve na origem da criação do projeto Via Verde Saúde Seixal, projeto esse que, de certa forma, em muito contribuiu para o prémio que recebeu, para o Prémio Médico de Família de Ouro. Quer-nos falar um bocadinho sobre esse projeto? Sim, eu fui médica de família muito feliz durante 25 anos na mesma unidade, portanto que foi a USF Não Ferro Mais.
estive nessa unidade desde que me especializei, em 1995, portanto entrei lá em 1996, e nela acompanhei toda a reforma dos cuidados de saúde primários. Portanto, passámos de ser uma extensão de saúde numa zona pobre, de construção clandestina, até sermos uma unidade, uma das primeiras USF modelo B, que está muitíssimo, neste momento, muitíssimo organizada, em que os utentes são muito bem tratados, têm requintes no seu tratamento. Mas na zona onde eu vivo, portanto, Fernão Ferro está inserido, pertence ao Concelho do Seixal. No Concelho do Seixal sempre houve utentes sem médico de família. Na altura havia cerca de 44 mil utentes que não tinham médico de família. E eu comecei a ter contacto com esses utentes através dos internos, porque fui diretora de internato durante 10 anos, e nesse período fizemos vários projetos de aprendizagem de internos, com uma lógica win-win, em que os internos aprendiam tratando utentes que não tinham médico, tinham pior acesso à saúde, e ao mesmo tempo esses utentes eram tratados. Só que esse contacto que tive com esses utentes, cada vez mais me gritava a injustiça de como é que na minha unidade as pessoas tinham tudo tão organizado, na minha e nas outras, tão bem organizado, tinham acesso a tanto, e essas pessoas que eram exatamente as mesmas, só por uma questão de azar, porque muitos deles eram mesmo cidadãos portugueses que nunca tinham chegado a ter médico de família, ou que tinham tido médico e o médico tinha-se reformado e depois nunca mais tinham voltado a ter, ou cidadãos estrangeiros em igual circunstância do que os portugueses, porque já cá trabalhavam há muito tempo e tinham um número de SNS, e porquê que essas pessoas tinham tão pouco acesso? E ainda por cima sabendo nós que o acesso aos cuidados de saúde primários é essencial para o acesso ao resto dos cuidados de saúde e para uma saúde boa. E então, da experiência que tinha vindo a ganhar com esse contacto, quando passei a ser assistente graduado sénior, quando pensei que tinha obrigações, portanto, tinha obrigações nos últimos 10 anos da minha vida profissional para fazer mais do que continuar na boa USF onde estava e que também tinha ajudado a formar. E, portanto, aí, juntamente com um grupo muito pequeno de pessoas, com uma excepcional enfermeira, a enfermeira Olivia Matos, que é enfermeira de saúde comunitária, que trabalhava comigo em Fernão Ferro, com 2 internos do 4º ano que se preocupavam com estas coisas, com um colega reformado que se disponibilizou a ajudar, lançámos o projeto Via Verde Sul de Seixal. Propusemos à nossa direção, a direção do ACES, ainda era ACES nessa altura, que quer o diretor, quer a presidente do Conselho Clínico, quer a enfermeira responsável, apoiaram completamente, e saí da minha unidade, não antes sem ser substituída, portanto, fui substituída na unidade e lancei-me naquilo, juntamente com estes colegas, que foi um esquema organizado de prestação de cuidados de boa qualidade a estas pessoas, que não passavam, por enquanto, pela lógica habitual da equipa de cuidados de saúde primários, médico, enfermeiro e médico especialista, enfermeiro e administrativo. O que é que isto usou? Isto permitiu várias coisas, mas uma das coisas em relação à nossa especialidade, o que permite mostrar é o seguinte: a nossa especialidade de Medicina Geral e Familiar, capacita-nos para ser o médico clínico especialista dos cuidados primários. O clínico, porque o não clínico é o de saúde pública, mas é o clínico especialista dos cuidados de saúde primários, que deve conseguir prestar todos os cuidados necessários a esse nível, de acordo com as necessidades. E é essa parte de acordo com as necessidades que me fez sentir como a nossa especialidade é extraordinária, porque as necessidades naquela altura eram muitos utentes e poucos especialistas. Então o que é preciso que o especialista faça? É preciso que o especialista aproveite e coordene todo o batalhão de profissionais com os quais pode contar. Neste aspecto, quem é que eu coordenei? Coordenei múltiplos internos, portanto, estagiaram connosco múltiplos internos do 4º ano, que foi quem permitiu montar o serviço. Depois, jovens médicos naquela fase
internos de outros anos, que vinham fazer estágios mais curtos, jovens médicos não especializados, portanto, que fizeram a formação geral, que estão naquele período em que não entraram para a especialidade que queriam ou optaram por não escolher logo e que estão a trabalhar para ganhar dinheiro como prestadores de serviço, mas que precisam de ser enquadrados para funcionar. E depois, e isto foi uma grande novidade, com o apoio da enfermeira Olívia, enquadrar os enfermeiros, muitos dos quais são especialistas, a irem ao limite da sua competência profissional. Portanto, ele está completamente definido, felizmente, em lei nas próprias normas da DGS, até onde é que um enfermeiro especialista, por exemplo, de saúde materna ou de saúde infantil, pode ir na vigilância de saúde. E, portanto, foi todos os profissionais a trabalharem ao máximo, dentro do limite das suas competências, mas ao máximo desse limite. E de forma coordenada. Supervisionado e coordenado por um sénior, que eu acho que é o que deve fazer um sénior. O que acontece muitas vezes na nossa carreira de médicos de família é que o sénior, portanto, o consultor e o sénior fazem muito parecido com o que faz o assistente. Exatamente. Ou seja, tem a mesma lista de utentes e tem que cuidar da sua lista de utentes, os indicadores, etc, etc. Não é? Exatamente igual. Depois ganham um bocadinho a mais porque gastam mais umas horas a fazer aquela parte de coordenação. Mas aqui não, aqui foi mesmo uma coisa um bocadinho em pirâmide, em árvore, em que o sénior, por acaso é um bocadinho maçador para o sénior, porque eu quase não fazia clínica, porque eu só tratava das complicações, dos berbicachos. Mas quando um recém-especialista me vinha perguntar uma dúvida clínica, eu pensava, estou tramada, porque eles sabem mais, eles estão mais atualizados, não sabem mais, mas eles estão mais atualizados do que eu. Portanto, aquilo que eu conseguia ter era um bocadinho mais de bom senso e de experiência de vida clínica e humana, não é? Mas, portanto, foi muito interessante, muito interessante. Eu estou convencida que podia ter sido uma resposta muito útil para os múltiplos, portanto, cerca de 1.500.000 utentes que não têm atualmente médico de família. Sim, porque vocês com esta iniciativa conseguiram dar, digamos, acesso a cuidados subprimários a milhares de pessoas. 4.000, mais cerca de 2.000 por ano em situação irregular, que são difíceis de contar, aqueles que não têm o número do utente. Portanto, 44.000 mais? 2.000. Portanto, 46.000. 46.000. Nós, com apenas 3 especialistas do quadro e com aquele batalhão de pessoas, conseguimos dar uma resposta muito capaz a estas pessoas. Quando eu digo muito capaz é que todas as grávidas foram acompanhadas, todas as crianças até aos 2 anos foram completamente acompanhadas, todos os exames globais de saúde dos 5 anos foram feitos, todos os pedidos de planeamento familiar de métodos de longa duração foram aplicados. Aquilo era um estágio maravilhoso para os internos em termos de colocação de, não é? Estou mesmo a ver. Mas nós tínhamos que organizar para que isso acontecesse. Toda a doença aguda foi acompanhada e depois qual era o problema maior? Era as consultas de iniciativa do utente, porque nós só tínhamos 100 vagas por dia. Só, quer dizer, tínhamos 100 vagas por dia, mas não chegava, portanto, tivemos imensas reclamações da parte da população, mas não há qualquer comparação dos cuidados que as pessoas tiveram com os cuidados que tinham antes. Exatamente. Valorizado, fomos visitados por 2 ministros diferentes, ganhámos prémios, fomos estudados pela nova SBE, portanto, pelo professor Pita Barros e a equipa dele, tudo muito bem, mas o que aconteceu foi que os governantes nunca quiseram criar uma exceção que permitisse temporariamente que estas pessoas fossem pagas de um modo diferente. Portanto, estas pessoas da equipa fixa continuaram sempre a ser pagas numa lógica do CSP, que é quase metade do que ganhariam nas USF. E, portanto, não só os jovens médicos especialistas nunca ficaram connosco, porque tiveram convites para o USFSB
e por uma questão financeira, sobretudo financeira, mudaram, como os próprios enfermeiros especialistas, que eram a peça fulcral, foram começando a ser convidados. Portanto, nós percebemos que iríamos implodir por não financiamento adequado. Foi uma grande frustração para mim, foi uma grande frustração. Sim, e Com também a é mudança, lamentável que, de certa forma, o resultado positivo deste modelo, que se pode quase considerar, digamos, exemplar, e que foi mesmo exemplar e ao mesmo tempo experimental, entre aspas, aqui o experimental, no fundo poderia ter sido replicado, porque continuamos a ter 1,5 milhão de cidadãos sem acesso a médico de família, não é? É de lamentar que este resultado tão bom e tão positivo não tenha sido aproveitado, não é? portanto, não foi replicado nem no próprio sítio. Portanto, Pois, é não, isso. é É. que nem nós podemos continuar a existir, porque quando evoluímos para o LIS, eu tinha uma expectativa muito, tínhamos como equipa uma expectativa muito grande que a autonomia da ULS já permitisse essa remuneração. Mas quando nos reunimos com o Conselho de Administração, que tem sido desde sempre muito nosso amigo, portanto, não, quando nos reunimos, eles explicaram-nos que não tinham mecanismos para pagar a estas pessoas mais. Tinham mecanismos que implicavam fazer mais horas, pagar horas extra, que não era o Uhum. caso. O que tendia era pagar mais. E foi nessa altura que a nossa Presidente do Conselho de Administração, a doutora Teresa Luciano, me disse assim, doutora Alexandra, monta uma USF. E eu nem queria acreditar. Mas depois pensei, mas se calhar uma USF diferente, com uma lógica diferente, permitiria pagar desde já aos profissionais, fixá-los e continuar a servir as pessoas. E, portanto, evoluímos para o USF Inovar, que começou com toda a equipa de enfermagem, que fez 10 enfermeiros, com toda a equipa administrativa, 8 administrativos, e com 4 médicos e meio, de 10 que viríamos a ter. Portanto, é uma USF que serve 20 mil pessoas, com listas de cerca de 2 mil utentes, portanto, de 2.500 UPs, e que, portanto, foi combinado com a IERA e combinado com o Conselho de Administração, que as restantes horas médicas, portanto, aquelas que faltam, portanto, aqueles 5,5 horários médicos, são contratados. Os mesmos médicos reformados que já trabalhavam connosco e os mesmos médicos prestadores que nós tínhamos treinado. É ótimo sob o formato USF. É claro que nós não conseguimos os indicadores, não estamos a conseguir os indicadores, mas ainda temos tempo e até aproveito este podcast para dizer que nós estamos a recrutar. Nós gostaríamos muito de ter mais médicos especialistas que queiram trabalhar connosco pronto, e se nos quiserem conhecer melhor, falem comigo, alexandra.fernandes, @o lsas.min-saúde.pt, porque nós também temos 2 lemas na nossa USF, que já tínhamos enquanto Via Verde, temos 2 grandes lemas. Tratar bem dos nossos utentes, portanto, dar-lhes acesso aos cuidados de saúde, tratá-los de acordo com o grau de necessidade deles e não ao contrário, portanto, tratar mais quem mais precisa de ser tratado, e tratar bem dos nossos utentes e, ao mesmo tempo, tratarmos bem uns aos outros, o que significa respeitarmos os ritmos, os horários mais úteis para cada pessoa, tentarmos que cada pessoa possa se dedicar àquilo para o qual tem mais gosto, dentro da medida do possível, portanto, tentamos que seja e também temos uma outra, dentro do lema de nos tratar bem uns aos outros, que é não trabalhar mais do que o tempo que está combinado. Portanto, conseguir ter também uma vida pessoal. Quem achar graça a esta possibilidade, que me contacte, que nós estamos a construir. Muito bem, muito interessante, e fica aqui então o convite aos colegas. Uma curiosidade minha, Alexandra, até que ponto é que sentiu que neste modelo da Via Verde, em que, portanto, cada médico não tinha uma lista de utentes, no fundo prestava cuidados a toda a população que precisasse dos cuidados de saúde, até que ponto é que sentiu que o nosso modelo tradicional de vigilância, de doença crónica, que por vezes até
convoca pacientes que nem estão a precisar naquele momento de cuidados de saúde, mas apenas por questões de vigilância. Até que ponto é que neste modelo da Via Verde sentiu a diferença e sentiu que estava realmente a prestar cuidados a quem mais necessitava? Notou alguma diferença nesse sentido ou nem por isso? Nós notámos uma diferença enorme. Eu tinha um recém-especialista que trabalhava connosco, que dizia assim: doutor Alexandre, é que eu aqui, todos os dias, noto que faço a diferença. Porque às vezes nós nas USF, sobretudo naquelas USFs que já estão bem organizadas e em que os estudantes já são seguidos há muito tempo, dá a ideia que estamos a fazer um bocadinho a chover no molhado, a fazer mais do mesmo, a convocar, a gastar 2 consultas médicas por ano e mais 2 de enfermagem com um diabético que tem 6,3 de hemoglobina. Exatamente. Quando na porta do lado, sem culpa nenhuma, está um desgraçado que tem 11% de hemoglobina glicada, apenas porque nunca ninguém lhe iniciou metformina e outro antidiabético oral, que nem sequer precisa de insulina. Sim, sentimos muito. E agora nós na USF Inovar temos um esquema relativamente misto. Portanto, nós temos listas de utentes, temos um atendimento personalizado, portanto o utente sabe quem é o seu médico e escolhe-o preferencialmente para ter consulta. Mas se o médico não tiver um dia ou não tiver 15 dias, é natural o utente ser visto por outro. A equipa, exatamente. Da USF Inovar, que ainda não têm médico, são vistos pelos médicos que estão a trabalhar connosco, pelos reformados e também pelos especialistas. E o assunto é relativamente pacífico. Aquilo que nós não temos neste nosso modelo, porque, como digo, continuamos a aproveitar muito as competências específicas dos grupos profissionais, o que nós não temos é a figura do enfermeiro de família, porque os enfermeiros continuam a trabalhar no limite da competência da sua especialidade. Portanto, as vigilâncias de saúde materna são asseguradas, não exclusivamente, mas com uma preponderância muito grande pelas enfermeiras especialistas, bem como as consultas das crianças pequenas. Para quê? Para poupar tempo aos médicos. Claro que todos nós gostamos imenso de fazer vigilância de grávidas saudáveis e todos nós gostamos de ver bebés à nascença, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, mas se isso puder ser bem feito, ou até mais bem feito, por outro profissional, nós sentimos que temos que nos reservar para aquilo que mais ninguém pode fazer pelo médico. Exatamente, e para quem está mesmo doente e mesmo a precisar de cuidados, não é? Tratá-la bem. Nós, mesmo em relação aos doentes crónicos que estão controlados, rapidamente os colocamos nos ótimos cuidados dos nossos enfermeiros treinados para a doença crónica. Excelente. Muito, muito interessante. Alexandra, eu confesso que admiro o seu trabalho já há muitos anos e acho que a Alexandra, ao longo dos anos, deu vários contributos muito relevantes para a nossa especialidade e para a medicina geral e familiar. Este projeto, a Via Verde de Saúde Seixal, é apenas mais um e é um exemplo de excelência mesmo e, portanto, eu acho que o prémio de médico de família de ouro foi muito bem entregue e foi muito, muito justo. Mas, por exemplo, eu recordo um trabalho que desenvolveu e que colocou e que disponibilizou para todos os colegas, que foi o Guia Prático de Saúde, um trabalho que coordenou, na altura, uma tradução de um compacto de instrumentos de educação para a saúde que existia por iniciativa da Associação Espanhola de Médicos de Família, a SINFIC, mas que a Alexandra coordenou a tradução para português e disponibilizou através da Associação Portuguesa, na altura ainda a APMCG, agora a Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, a APMGF. Agradeço-lhe, porque acho que tem sido muito útil ao longo dos anos termos esse instrumento. Se calhar alguns colegas mais jovens não conhecem, mas não queria deixar de falar também desse trabalho. Foi muito engraçado. O que acontecia é que eu sentia uma falta muito grande de uma maneira ágil de ter folhetos de educação para a saúde. Porque os folhetos que existiam muitas vezes eram dados por laboratórios e depois tinham lá a marca do laboratório e mais um bocadinho de propaganda e não estavam sistematizados. E um dia vi o livro da SINFIC e pensei, mas era isto que nós precisávamos. Nós precisávamos disto, mas em português. Estava muito bem feito com aqueles desenhos e, de facto, a PMGF
hum, tinha ótimas relações com a SEMFIC e a SEMFIC permitiu que se traduzisse o livro, mas era preciso traduzi-lo. E era não só preciso traduzi-lo, como adaptá-lo ligeiramente à nossa realidade. Claro. E esse trabalho são 270 páginas cada uma sobre o seu tema relacionado com a saúde, desde piercings, dismenorreia, gota, frieiras, portanto, coisas deste género, muito bem sistematizado e organizado. Foi feita esta tradução e adaptação, foi feita pela totalidade dos 80 internos de Medicina Geral e Familiar de Almada Seixal, que era onde eu era diretora de internato. E eu supervisionei, o que significou, durante umas férias inteiras, todos os dias me levantava 2 horas mais cedo do que a família para rever aquilo que tinha sido pelos... Pronto, foi muito útil, tem sido muito, muito útil e já foi revisto uma outra vez, portanto já foi revisto com a coordenação por uma colega pela doutora Inês Maio, e agora penso que está na altura de se voltar a traduzir, porque a própria SEMFIC mudou o guia dela, portanto eu acho que já não tenho essa capacidade, mas outro deveria fazer essa parte. Dá trabalho, mas foi muito interessante, porque depois envolveu a articulação com a gráfica, porque o texto, o tamanho do texto em português não é exatamente o mesmo do que o espanhol, portanto, uma experiência muito interessante e muito útil. Eu próprio uso imenso o Guia Prático de Saúde. Muito útil para todos os nossos colegas e nós vamos disponibilizar o link juntamente com este episódio do podcast. Um outro livro que a Alexandra produziu e que também disponibilizou e que é também uma delícia é o Médicos de Família Felizes, por que não? Quer partilhar um bocadinho connosco essa experiência? De uma apresentação que houve num dos encontros nacionais sobre, aquilo era para ser sobre stress, mas depois resolvemos fazer ao contrário e irmos pela positiva. E eu, de facto, como eu acho que se vê, eu sou muito feliz na minha profissão, que às vezes é um bocadinho cansada e estressada, mas sou muito feliz. E, portanto, o que eu tinha que fazer, que apresentar era porque é que eu achava que era feliz na profissão. E eu fui à minha vida e perceber o que é que eu achava, porque é que eu achava que era feliz na profissão e de que modo é que eu podia transmitir isso aos colegas. E, portanto, também assim, foi uma coisa muito rápida. Tipo, em 2 horas vieram um conjunto de frases que fazem com que eu possa ser feliz no meu trabalho e com que eu acho que várias pessoas também poderiam aproveitar para serem mais felizes no seu. Vou só dizer as duas primeiras, que é uma, que é o segredo da felicidade é uma existência agradecida. Portanto, no fundo, a pessoa treinar-se a agradecer a sorte que tem. A sorte que nós temos de estarmos aqui a conversar os dois e de estarmos em paz. Viver num país que está em paz. Os nossos filhos seguros, os meus netos estarem a crescer bem, terem comida para comer. Também a sorte de estarmos aqui a conversar e não termos nenhuma doença grave que nos esteja a incapacitar. E isto tem que ser, mas para nós é muito fácil ver isto, porque nós todos os dias contactamos com pessoas que estão com muito pouca sorte, de uma maneira ou de outra. Basta ver com a doença. É verdade, no fundo nós esquecemos-nos muitas vezes de nos sentirmos gratos. E a gratidão também é algo que se alimenta e se cultiva, não é? Cultivar uma existência agradecida. E depois, continuação desta, o segredo da felicidade é uma existência agradecida e solidária. Porque a pessoa que está agradecida porque acha que é de facto um bafejado pela sorte, quando olha para outro que teve um azar, o mínimo que pode fazer é dar-lhe uma mão. Pronto, estes são os dois primeiros, mas depois continua com várias... Eu não resisto a focar um aspecto que também partilha nesse livro, que é a capacidade que o médico de família deve ter de dizer não. Não a várias coisas. Queres falar um bocadinho sobre isso? Gostava mesmo muito de ouvir. Posso falar do livro todo, mas só mais este aspecto. Isto em audiolivro na página da APMGF. Sim, nós vamos partilhar também o link juntamente com este episódio.
Dá para a pessoa ir a guiar e ir ouvir, não demora mais do que 20 minutos. Mas então, o aprender a dizer não é uma coisa obrigatória para nós podermos fazer aquilo que verdadeiramente queremos, porque aquilo que eu digo antes é que devemos ter um plano pessoal de vida, que nós devemos, em cada fase da vida, perceber onde é que queremos ir. Porque se não andamos à toa, se nós não temos um rumo e vamos deixando que seja a vida a viver-nos, às tantas vamos parar a um sítio que não é bem onde queríamos. Mas quando nós percebemos onde é que queremos ir, temos que conseguir dizer não àquilo que nos atrapalha nesse caminho. E pronto, é muito fácil dizer não a coisas que são más. O difícil é dizer não a coisas boas. Portanto, dizer não aquelas pessoas, e eu já me aconteceu, ter muita dificuldade de dizer não às solicitações. A pessoa tem mais uma solicitação de colaborar numa associação, ou de escrever mais um artigo, ou de dar mais umas consultas ali, porque até vai ganhar mais ou vai ganhar mais experiência. O que acontece é que isso pode não permitir outros aspectos do nosso plano de vida. Imaginem que no nosso plano pessoal de vida existe querermos ter filhos, por exemplo. Se nós queremos ter filhos, nós temos pelo menos que ter horas para estar com eles. Se nós usarmos todas as horas do nosso dia em atividades interessantes e estimulantes do ponto de vista profissional, não conseguimos estar com os filhos. Da mesma maneira. Qualidade com eles, não é? Às vezes temos que dizer não. O difícil é o dizer não a coisas boas e entusiasmantes, por haver outras que às vezes até nem são tão excitantes, mas que fazem parte do nosso plano de vida. Muito interessante, muito interessante. Eu sei que já teve um problema de saúde e situações até também de adversidades do ponto de vista de saúde de familiares, e é um dos aspectos que por vezes eu dou alguma atenção, até às vezes nos congressos da ONCA, já participei em alguns workshops sobre o tema, que é quando nós, médicos, passamos para o outro lado e passamos a ser doentes. E a dificuldade que às vezes isso implica do ponto de vista de relação com os nossos colegas, sermos cuidados, e também, por outro lado, quando nós médicos somos médicos de colegas nossos, ou seja, quando estamos também nesse papel. Queres partilhar um bocadinho algumas ideias sobre isso? Que cuidados é que nós devemos ter quando estamos no papel de doentes e somos clínicos, somos médicos, ou até que cuidados é que devemos ter quando somos médicos de colegas nossos? Antes disso, queria só dizer uma coisa que o Carlos disse. Pronto, eu tenho tido uma vida muito, muito linear e muito boa, com alguns sobressaltos graves. Tive um sobressalto muito grave aos 28 anos, que fiquei viúva com um filho pequeno, e depois o meu pai morreu cedo demais também, e depois estive muito gravemente doente no ano 2000. E o sobressalto muito grave aos 28 anos fez-me perceber o que é o sofrimento extremo, e fez-me estar mais próxima de todas as pessoas com quem eu lido em sofrimento extremo, mesmo que não seja esse. E quando uma pessoa me conta uma coisa e eu digo percebo exatamente o que está a sentir, eu percebo exatamente o que está a sentir. E lembro-me sempre de uma frase que eu acho fascinante do McQueeney, que ele diz: "Only the wounded can heal." Só os feridos podem curar. E nós, felizmente, não temos que passar por todos os sofrimentos do mundo, não é? Mas que temos que ter uma cota parte de sofrimento para poder ter empatia, e isso eu tenho a certeza que sim. Claro que a gente não vamos à procura dele, mas que o sofrimento, se não nos destruir, que as feridas que temos se cicatrizarem de uma maneira não viciosa, tornam-nos melhores médicos. Isto é uma experiência importante. Portanto, quando estiverem a passar por alguma coisa, tentem que não vos destrua, que as cicatrizes sejam feitas de uma maneira harmoniosa, porque essas cicatrizes vão ser muito importantes para sermos bons médicos. A experiência de quando eu estive doente, no ano 2000, tive uma complicação de uma anestesia, em que foi feita uma perfuração com o condutor na intubação, foi feita uma perfuração da parte inicial do esófago. Não se percebeu na altura,
mas aquilo deu origem a uma mediastinite purulenta, que é uma situação muito, muito, muito mortal. E então tive internada 3 meses, dos quais um mês inteiro em cuidados intensivos, e os primeiros 15 dias mesmo entre a vida e a morte. Sempre acordada, porque não me sedavam, porque era importante que eu me mantivesse a respirar. E então tenho muitas recordações dessa altura, em que a principal provavelmente é uma admiração enorme pelos enfermeiros e pelos auxiliares de enfermagem, que são, na realidade, do ponto de vista do doente, quem o cuida. Nós com quem convivemos é com enfermeiros e auxiliares. E a maneira como eles nos tratam faz uma diferença completa. Eu estive internada em Santa Maria, onde, curiosamente, fiz o curso e o internato geral, e as enfermeiras tiveram a paciência de me lavar o cabelo diariamente, que era uma coisa que para mim era importante, porque o cabelo ficava oleoso, suado, e para o meu conforto era elas lavavam a cabeça na cama, e fez-me toda a diferença. E também me lembro, quando me consegui sentar pela primeira vez numa arrastadeira, que tive uma lipotímia, ia caindo, e fiquei assim inclinada sobre o peito de uma enfermeira que me fazia festinhas na cabeça. Nunca mais me esqueci. Portanto, é uma sensação muito física de que quem nos cuida são os enfermeiros. Depois, quem toma decisões que nos podem manter vivos ou matar são os médicos. Pronto. E aí também tive a experiência de ter tido médicos que se bateram por mim, pela minha vida. Não é? Portanto, um grande quase todos eles mais velhos, portanto, homens, até 2 homens reformados, um em Lisboa e outro depois em Madrid, que foi para onde fui terminar a minha odisseia, que foi quem finalmente suturou o dito orifício, que me trataram com um cuidado de me irem visitar todos os dias, portanto, cirurgiões que iam todos os dias ver como é que eu estava a ver cada um dos detalhes, e que me faz pensar, nunca mais me esqueci, a nossa profissão não pode ser uma profissão como as outras. A nossa profissão não é uma profissão como as outras. Às vezes vejo nas nossas lutas sindicais, por motivos muitas vezes justos e lógicos, que parece que a nossa profissão é como as outras, mas a nossa profissão não pode ser como as outras. Se a nossa profissão fosse como as outras, eu provavelmente não estava viva, porque eles não me iam visitar às 7 da manhã, de sábado, de domingo, de todos os dias, se a nossa profissão fosse como as outras. Se fosse uma coisa só comprável ou pagável. Não sei se percebe, portanto, eu fiquei muito com esta noção. E o meu marido, que é internista, que me acompanhou sempre durante estes 3 meses e que deixou de trabalhar nessa altura, também diz que o que mais o marcou a ele foi como médico. Tentar ser um médico assim, como foram as pessoas que não se largaram da minha vida. E eu acho que nós, em relação aos nossos utentes, que não são provavelmente situações entre a vida e a morte, mas que são situações que precisam muitas vezes de um cuidado atento nosso, que nós não podemos lidar com eles como se fôssemos outros profissionais. Temos, de facto, as vidas das pessoas nas nossas mãos. O nosso ordenado tem que ser justo, tem que ser bom, tem que nos permitir ter uma vida em que não estamos sempre a pensar se vamos conseguir pagar as contas no fim do mês, mas aquilo que nós fazemos está muito além do que é pagável por um ordenado. Alexandre, estou a ouvi-la e estou emocionado. Foi realmente um prazer enorme tê-la connosco neste nosso podcast. Foi também um prazer enorme observar presencialmente a entrega de um prémio tão justo como foi o prémio na Gala MG Familiar e o prémio Médico de Família do Ano. Agradeço muito tudo o que nos tem dado, tudo o que nos tem oferecido, tudo o que nos tem proporcionado, quer como exemplo, quer como ferramentas, quer com as suas iniciativas, e que tem sido tão importante para todos nós, colegas, médicos de família, e muito, muito obrigado. E eu agradeço muito também, eu também quero agradecer muito ao Carlos e ao MG Familiar, que é um serviço único,
gratuito. Eu acho isto de uma generosidade, um serviço numa altura em que tudo se paga, um serviço gratuito para melhorar as nossas competências técnicas e humanas, para abrir os nossos horizontes, para nos dar orgulho e orgulho justo de sermos médicos de família. Eu sinto-me completamente agradecida por existir um Carlos Martins e por existir uma MG familiar. E, de facto, de qualquer entidade que me pudesse dar um prémio, é aquela que me dá mais gosto de poder receber. Muito obrigada. Muito obrigado eu. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos nós. Alexandra, até um próximo episódio, espero eu, no futuro. Está bem? Foi mesmo muito, muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem. Muito obrigado por terem ouvido este episódio. Até ao próximo. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.